Bom dia, galera, dia 8 do projeto, segundo devlog do canal aí, vamos lá agora. Hoje vai ser mais sobre o combate, as animações de combate de inimigos que eu adicionei ao jogo durante essa semana. E eu olhando na pesquisa, 60% de vocês aí votaram em um sistema de combate híbrido, então eu tô tentando trazer algo assim, ainda não está perfeito. Sistemas aí que eu fiz. Aqui a gente já tem um zumbi, um inimigo. Tem que arrumar também aqui a animação só pra correr, mas eu só coloquei de andar com a arma. Tem sistema de piscar, como vocês podem ver, adicionei uma expressão facial quando o player está piscando. E um sistema aí de combate mais híbrido, ó. Como pode ver, ó. Vou ter que arrumar isso aqui pro zumbi não me bater se eu tiver no coisa, né? Quase morri. O zumbi eu tentei trazer uma animação nova dele. Eu tentei fazer aquele sistema de ragdoll para quando ele falecer ele caísse naturalmente ao chão. Acabou que não deu muito certo. Eu tentei fazer também o sistema da escada. Para descer tá muito bonitinho, tá vendo? Tá daorinha. Só que para subir eu tô tendo essa dificuldade aí para subir a escada. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Às vezes sobe, é meio bugado. Estou vendo vários vídeos. Eu postei um shorts aqui no canal aí pedindo umas dicas sobre isso, sobre o sistema de combate. E ainda não consegui fazer funcionar isso. Mas o combate já está começando a ficar mais da hora com o sistema de combos. Detalhe, está funcionando se eu aperto o tecla pro lado, ele ataca para esse lado, se eu aperto para trás, se eu aperto para frente, e ele dá tipo um dashzinho. Funcionando perfeitamente. E tem sistema de cancelar com a rolada. Como pode ver. Dá para cancelar usando a rolada do player. A ideia era pegar a movimentação de Nier Automata, que é uma movimentação ali. É travada assim, o player fica travado no chão, né, enquanto tá batendo. Mas esse aqui tem o sistema de dash ali e tal, enquanto você pode desviar. E é bem rápido o ataque lá, né, que é o... esqueci o nome agora do estilo de combate, vou deixar aí na tela. Mas eu não quero nem aquele estilo e nem um estilo também muito travado ali, que nem é o de Dark Souls, né. E Automata não é assim. Eu quero trazer um combate da hora. Anteriormente, vou deixar algumas gravações aí na tela. E o combate eu conseguia bater enquanto andava, só que não estava ficando legal, eu não estava gostando. E pela votação da galera aí, eu resolvi tentar trazer algo mais híbrido aí. Sobre o sistema de combate, eu adicionei isso. Não foi muita coisa, novidades aí no projeto durante essa semana, além do inimigo, né? Inimigo e as animações de combate e as faciais. Eu mostrei bem rápido o último vídeo, mas o sistema de cura funciona aí, ó, tá vendo? Tem os slots de inventário, eu não mostrei muito bem, mas funciona. Cura normalmente o player. Como esses aqui, ó, os baús, né? Que até o momento ainda vou fazer algumas alterações. Eu quero fazer o sistema de quando abrir o baú, abrir um inventáriozinho como esse, você arrastar o item para dentro do seu inventário. Maior parte da votação também voltou para o inventário. É finito, né? Não infinito, que você pode tacar o que você quiser dentro do inventário. Então, vai ser um sistema com inventário finito mais balanceado. Aqui no momento tem 20 slots, mas possivelmente vou aumentar. Então, eu estou pensando sobre isso de uma forma que fique da hora. O mapa, como pode ver, não tem nada, só esse de dash aqui mesmo. Mas já estou fazendo algumas modificações, já estou desenhando um pouco aqui no papel e até no modelo 3D para ver como é que vai ficar. No último vídeo, uma galera aí perguntou sobre os modelos, como por exemplo o modelo do personagem, do mapa. O modelo do personagem eu peguei na base lá no VROD Studio. Essa roupa, essa jaqueta tem lá, então quem quiser consegue montar o personagem igual a esse. Eu só peguei o personagem por lá mesmo, montei lá as roupas, mas já vai sofrer alteração. Já tô com umas ideias boas aí, vou deixar aí na tela pra vocês verem. Tô com essa ideia aí de transformar o personagem nisso.
não só a feminina como masculina. Então eu já estou tendo ideia aqui, estou desenhando e vou fazer essas alterações no personagem aí, que vai ficar bem mais da hora e vai dar mais uma estética aí para o nosso jogo, né? Além disso, o mapa estou pensando em usar a Slot AI, que é uma AI paga para geração de modelos 3D. Estou pensando em pagar ela é $7,50. É caro, mas é só o primeiro mês, então eu achei isso aí barato, né? R$40 no mês inteiro. Então, se você trabalhar bem ali, consegue gerar bastante artes ali nesse modelo. Além disso, ela, com esse plano, você consegue vender o seu jogo com os modelos lá. Ela permite a repostagem, então você pode usar normalmente o modelo que está lá. Essa é a maior vantagem de você pagar o plano. E tem uns outros benefícios, além disso. Bom, a edição aqui vai ser crua, eu vou só dar uns cortes meio seco aí com a animação. Mas vai ser isso aqui. O mapa aí tá de jeito, eu ia colocar mais um zumbi aqui só para o teste. Eu tentei fazer aí, ó. Esses pontos risco aí branco é o Ragdoll, né? Que gerado direto da Godot. Só que deu bastante trabalho, uma galera aí deu umas dicas. Só que eu perdi muito tempo nisso aqui, ó. Aí eu deixei desativado o Ragdoll. Que esse cara aqui, ó, ele tá desativado, eu tirei do código. Mas na teoria, isso aqui vai permitir o zumbi cair no chão naturalmente. Sobre o código do zumbi, vamos começar por ele, que é o inimigo. Eu tô pensando em usar um código geral, realmente. Eu tô pensando em deixar esse código enemy, vai ser um código generalizado ali para todos os inimigos. A única coisa que vai mudar de um pro outro, possivelmente só a animação. Ou seja, vai ficar um combate meio genérico de um para o outro, né? Vai ter um padrão que vai se seguir, mas vai ser isso. Mais boss, eu quero fazer o próprio pro boss, tá? Mas inimigos comuns assim, tô pensando em reaproveitar muita coisa, porque dá muito trabalho. Eu ajustei muita coisa aqui na IA, né? Como pode ver aqui tá, aqui era 2.5, que foi a IA que falou, tá? Eu fui ajustei para 1.2, ficou muito melhor, né? A distância do ataque ali, 1.2 metros. Porque a IA colocou em 2,5 metros, o zumbi latia lá, não sei aonde. Fiz algumas modificações, então pedi ali ajuda a IA, verificava o código que ela gerou, olhava o wiki ali na base e ajustava no meu jeito ali para funcionar melhor para o nosso projeto. Em resumo, o código do inimigo é esse aqui, 420 linhas, mas muita coisa dá para apagar, como esse aqui é a parte do Ragdoll. Eu deixei comentado já por isso. E é muito simples. Simplesmente é 2 linhas. E o resto é a engine da Godot que faz. Só que tem que estar ajustadinho ali no corpo. Mas em resumo é isso aqui. Primeiro você chama o simulador lá do Ragdoll. E depois dá um start na simulação. Simplesmente isso. É só fazer isso. E aqui eu deveria ter comentado essa linha também. Por isso que a animação de diff não tá tocando, que tá dando stop no gameplay. Que ele primeiro vai dar um stop na animation player pra não atrapalhar o Ragdoll, e depois ele faz o Ragdoll. Mas agora aqui eu acredito que a animação de morte aqui vai tocar quando eu derrotar. Depois eu vou fazer um teste. Não tinha lido aqui, eu tinha esquecido de comentar essas 2 linhas. Eu fiquei tal na correria, eu nem prestei atenção. Mas aqui é a reação de atacar. E ele tem um certo tempo aí da animação em um timeout que ele espera. Estou pensando em aumentar um pouco mais esse timeout, que eu tô achando o zumbi tá atacando muito rápido. Tem que ajustar quando o personagem estiver dando dash, que é aquela rolada, mas eu vou fazer uns dash laterais. Igual no Nier Automata, você dá uns dash lateral ali para desviar. Você fique imune por um tempo determinado, né? Então aí o zumbi não vai conseguir te aplicar dano, que nem aconteceu ali nos testes. Além disso, eu coloquei esse aqui, não tá funcionando, que é o de susto, o zumbi a cada um certo tempo fazer uma animação lá de susto, né? De scare. Mas não funcionou, eu tenho que arrumar isso aqui. Mas é de boa. Porque eu não adicionei o timer aqui no coisa. Não tive tempo de mexer muita coisa nisso.
Aqui a animação para poder, quando ele para aqui, que ele tem um sistema de patrulha, né? Ele anda aleatoriamente no mapa, anda um pouco, para. Então, e eu tentei fazer e aplicar o que falaram pra mim aí no canal, que é fazer uma sequência de animações, para não ter esse corte seco, tipo, o personagem tá andando ou correndo, sai do correndo pro parado e só para de uma vez. Então, vou fazer aqui a animação que ele degradê, né? Aquele ali que ele vai suavizando. Aqui eu tentei fazer isso no inimigo, já que eu já tava mexendo nele. Além de fazer o sistema de combos de ataque aleatório, ele pega o ataque de mão normal, de chute ou de cabeça. Então ele escolhe um desses 3 ataques, tudo dá o mesmo dano, dá 10 de dano cada um. Aí eu deixo, ainda tô com o debug aqui no console, só pra ver, então pode ver aí. Tem muita coisa aqui, que nem o do hitbox da espada que eu tô ajustando para ficar o tempo certinho durante a animação do ataque. Porque no começo o que acontecia? Eu deixei muito rápido o hitbox, aí ele ativava o hitbox da espada, só que aí na animação tava no comecinho, ou seja, não pegava no zumbi porque a hitbox já estava desativada, então eu tive que fazer uns ajustes também em hitbox. Aí eu tô ainda deixando tudo aqui no coisa, igual o do baú. Pra tentar trazer aquela transição, não tá perfeitinho, mas na hora que o zumbi tá andando, ele toca a animação de stop, então ele vai começar a toca essa animação e depois ele entra em idle. Então eu tentei fazer isso e também fiz quando ele vai começar a andar. Só não lembro onde que tá agora, pra falar a verdade. A animação dele já tá começando a ficar boa, viu, do zumbi. Ele tava deslizando no chão e não tá deslizando tanto mais. Mas aqui ó, initial. Primeiro ele vai iniciar e depois começa a andar. Esse inicial que é tipo, ele tá em idle ali, ele entra na posição de andar e começa a andar. Em resumo eu fiz isso. Ficou um sistema ali com uma animação mais fluida ali do inimigo. Em resumo do inimigo foi isso. Desculpa aí se não ficou legal, mas é um vídeo rápido, eu tô sem tempo. Então é só um cruzão aqui do vídeo aqui só pra trazer pra vocês. Deixa eu apagar isso aqui que eu tinha quebrado todo o código, deixa eu ver se ainda tá aqui no log. Eu acho que não tá não. Tá não. Mas tem um pouquinho de coisa aqui. Mas eu tinha vindo aqui no Anime Player e apagar todas essas animações de ataque, porque eu tinha duplicado, né, pulo de face. Agora tá certinho. Só que o que acontece, minhas animações tá tudo no global. Ou seja, quando eu fiz isso, simplesmente apagou dos dois Animation Player, porque faz parte do mesmo corpo, né? Então é global, não é local. Não é animação desse Animation Player, é de todos que tá aqui dentro desse personagem. E aí o que aconteceu? Eu perdi as animações, quebrou tudo o jogo e deu uma outra barreira aqui pra recuperar. Fui lá no do backup, peguei o Animation Player do backup, tentei adicionar aqui, aí deu erro, aí eu tive que fazer vários reajustes. Aí eu terminei de ajustar agora mais cedo. Aí por isso que tem muita linha aqui duplicada em um canto que tem que arrumar, mas tá corrigido. No Animation Tree do Shorts que eu postei lá, que eu fiz a alteração do ataque, foi a adição do Time Scaling, né? Que é poder deixar o ataque rápido, até porque a animação do ataque da personagem, se eu não me engano, é uns 2 segundos cada ataque. Aí, cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse ataque aqui tem 3 segundos, então eu deixei em 2 vezes, ele ataca em 1 segundo e meio. Aqui ó, tem 2.3, 2.4 segundos, então mais ou menos 1 segundo e meio para cada ataque, em resumo. Então eu dei esse ajuste aqui porque ataque muito lento. Depois eu vou refazer os ataques, quero refazer essa animação, vou aprender como é que faz, mas isso é para uma ideia para o futuro. Aqui o sistema aqui que ele verifica se o player está com a arma equipada ou não. E o sistema de ataque para realizar o combo. Então se eu pressionar o botão de ataque, que é o botão esquerdo do mouse, ele vai para a função de realizar ataque combo. Deixa eu só ir lá. Um colega aí falou aí para deixar tudo em inglês, eu vou tentar fazer essa semana agora, vou trocar todos esses nomes de função, variável, tudo. Deixar tudo no padrão de inglês ali, então vou tentar fazer isso. Então aqui eu deixei a animação em 2 vezes, como eu expliquei ali, e ele primeiro toca o time scale para poder acelerar a animação, porque se deixar o time scale depois não vai funcionar, obviamente, né? Tem que ser antes do
do State Machine. Então aí depois ele entra no one shot de ataque, faz a requisição, ele adiciona 1 no contador de combo, ou seja, se tá 0 vira 1, aí se o combo é 1 ele faz o ataque 1, se o combo é 2, ataque 2, combo 3, ataque 3. Em resumo é isso. E aqui tá a lógica da mágica do híbrido, que foi de boa. O Gemini ali que eu usei pra fazer isso aqui, ele girou bem tranquilinho, foi bem rapidão, ele conseguiu fazer funcionar. Que é, se eu tiver apertado WASD, ele vai, na hora que eu clicar no ataque, se eu estiver apertando o A, ele vai virar para a esquerda, se eu estiver apertando D, ele vai virar para a direita. Se for W, ele vai atacar para frente e dá um pequeno dash para a posição que você estiver clicando no teclado. Então ele vai tentar atacar para aquele lado e dar um dashzinho para frente, deixar mais ou menos nessa pegada aí. Eu vou dar uma modificada depois. Checar fim da animação, aí vai ataque 1, ou ataque 2, ou ataque 3 e ele realiza o combo. Se eu cliquei, ele já continua o ataque lá. Então, se eu dou um clique, se o segundo clique estiver no meio da animação do primeiro, mesmo assim ele realiza ali, ele já guarda no State Machine ali para já tocar a segunda animação ali de ataque. E ativa a hitbox automaticamente também para dar dano novamente, obviamente. Então, em resumo, foi isso. Não foi muita coisa. Aqui temos uma gambiarra que eu acho que é assim que é feito normalmente, que é ter a espada nas costas. Pode ver, e no corpo, né? Nas costas fica invisível, na mão também. Aí é controlado via código. E eu mudei algumas coisas, então essa arma aqui é o padrão, é a katana, mas vai dar para alterar depois no código. Ele simplesmente substitui a arma que está aqui na mão e nas costas. Então se eu pegar um machado, por exemplo, uma faquinha, vai trocar aí. Só que a faquinha eu vou ter que criar algum tipo de coisa para deixar tipo uma banha aqui na perna, né, para guardar ela, fazer mais sentido. Em resumo é isso. Aqui na parte das armas é dessa forma que eu fiz. Foi um pegando o osso do peitoral e o outro o da mão direita. Aí. Atualizar o visual da arma, então. Se eu não tiver com a arma equipada, ou seja, a arma não tá nas minhas costas e não tá na minha mão, então vai ser os dois, vai ficar falso. Se eu tô com a arma, mas ela está equipada na minha mão, nas costas vai ficar invisível. Ao contrário, é isso. Ou inverte. Ou ela tá nas costas e não tá na minha mão. O primeiro aqui é como aquilo, ela tá no inventário, mas não tá equipada. Porque como eu mostrei ali, quando eu pego no Ball Arm, ela não se equipa, não se dá um clique em cima ali e ela equipa. Que eu vou fazer alguns ajustes aí futuramente, né? Do sistema de equipar a arma e sobre os detalhes, que é um próximo passo que eu acho que eu vou trabalhar essa semana, só terminando essa parte aqui dos ataques. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Segundo devlog aí no canal. O código já tá aí no GitHub, tá? Eu já fiz essa postagem do código completo. A única coisa que eu não postei foi os personagens, né? Porque eles passam do tamanho máximo, que é o personagem de GLB é muito pesado. Mas o código em si da lógica ali dos scripts tá tudo aí no GitHub. Então dá uma passadinha aí. Se alguém tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, inscreva no canal que ajuda demais aí, apoia aí o projeto. Que eu quero ainda esse ano lançar ele. Então, tamo junto, é nóis!